Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar uma olhada numa partida aí da Najdorf com o Bispo G5, em que as negras jogam Dama C7, certo? Esse vai ser o jogo final aí que eu quero mostrar para vocês. Depois nós vamos voltar para as nossas partidas mais estratégicas, que eu também gosto de comentar aqui no canal. É, Isso aqui é em virtude das partidas do Kasparov, que eu queria mostrar assim vários aspectos dessa defesa, porque ele jogou 3 partidas e perdeu as 3, mas isso não tem nada a ver com a abertura, certo? Então vamos dar uma olhadinha no desenvolvimento aqui. Quem que está jogando? Alexandra Kostenyuk, a grande mestre russa, campeã mundial feminina, a Taya Najdorf com o A6, e de negras o Magnus Carlsen, campeonato mundial de Blitz de 2009. Então vamos ver como é que o Carlsen joga aqui essa linha, né? Então E6, F4 e agora o famoso Dama G7, Dama C7, perdão, e a branca troca, o que fizeram contra o Kasparov, tá? Aqui vamos ver em termos de planos, tá? Então, o Carlsen joga cavalo C6, o Kasparov também jogou cavalo C6 para trocar esse cavalo central aí das brancas. Grande rock, ok. Bispo D7. Eu notei que o Kasparov retardou um pouco o desenvolvimento desse bispo. E o Carlsen desenvolve os 2 bispos. Bispo E2, H5, então esse plano aqui a gente viu nas partidas do Kasparov, tem que fazer para não deixar entrar. Qual é o problema, né? O problema assim, ó, vamos fazer rapidinho aqui, ó. Está só para ilustrar o ponto. É ficar com o peão de F7 preso, cravado e o cavalo entrar em E6, certo? Isso aqui na siciliana, a Najdorf, na Scheveningen também é, é muito complicado. As negras têm que evitar esse plano. Então, H5. Kostenyuk jogou rei B1, bispo E7. Olha, o Kasparov, o Carlsen já está com todas as peças, já tirou todas as peças do freezer, da geladeira, e pode até rocar grande, certo? E pode também desenvolver o ataque na ala da dama, que ele desenvolve com uma ideia um pouquinho diferente da do Kasparov. Veio torre de HF1, cavalo por D4, então seguindo aquela ideia de trocar um par de peças menores, afinal de contas, as negras têm um centro de peões muito melhor e o par de bispos. Dama por D4, dama C5, então trocar as damas faz sentido aqui? Faz, justamente pela questão dos peões e do par de bispo. Dama D2 e as brancas querem ganhar por ataque, certo? Majoritariamente. Mas vejam que não se configurou aqui. As brancas não estão explorando as fraquezas das negras, que é pelo flanco rei e para lutar no centro. B5, essa ideia clássica na Najdorf, B5, B4, deslocar o cavalo de C3, bispo F3, reparem aqui a ameaça aí, ó, de E5, na torre de A8 e complicar o centro das negras. B4, Carlsen vai para o ataque de qualquer forma. Cavalo E2. Torre C8. Aqui é outro ponto que nós observamos de diferente na abordagem do Kasparov nos Blitz e aqui do Carlsen, que também é uma partida de Blitz. O Kasparov foi muito para a torre B8 em 2 partidas, na outra ele jogou torre A7, mas acabou deixando a torre também na coluna B. E o Carlsen aqui vai para a coluna C. Que vejam bem, né? Se vamos dizer que o jogador das brancas saia da segunda fileira aqui, ó, C2 cai. Né? Cavalo C1, defendendo B3 e A2, certo? B3 aqui, ó, vai ser um ponto importante na partida. A5, aqui o computador dá como igualado e já mostra esse plano aqui de prosseguir no avanço de peões no flanco dama, um ataque de minoria, mas visando o ponto B3, porque é o ponto que vai romper mesmo a estrutura das brancas. Porque vão só fazendo um lance aleatório aqui. Opa. Só para ilustrar aqui, ó. Porque agora a
a negra deve avançar para B3 e não A3, porque A3 simplesmente fecha, né, desta forma. E com B3, como existem duas possibilidades de captura, a gente sabe que vai conseguir abrir alguma coluna no rei das brancas. Então A5, cavalo D3, dama D4, dama E2, bispo B5, cravando o cavalo. Então veja como o jogo do Carlsen é bastante dinâmico, né? Ele e ao mesmo tempo o rei dele, apesar de estar no centro, não parece correr riscos. Né? Isso aí também chama atenção. Bispo por H5. E aí então ela entrou, a Kosteniuk entrou aqui no flanco rei do Carlsen, mas isso não vai trazer grandes benefícios, porque essa torre aqui fica muito ativa. A4 e o Carlsen segue o plano. Bispo volta para F3, deixando o peão de H2. Então, quer dizer, não ajudou muito. E o Carlsen toma. Mas aqui o computador dá outra sugestão, pessoal, e é interessante a gente olhar. O plano que ele vem construindo nos últimos lances não é o ataque de minorias no flanco dama para abrir colunas contra o rei? Então, que tal? B3, C por B3, A por B3, A por B3, torre H2, e agora as negras têm aí um prospecto muito forte de ataque, certo? Voltando aqui para o que foi jogado, o Carlsen só tomou o H2 ali sem avançar os peões, o que é um lance bem mais humano. A Kosteniuk propôs troca de dama. Veio dama C4, e aí o B3, em que a branca impede o temático, né, o avanço temático das negras aí no ataque de minoria. Seguiu dama C3, dama D2, olha o desespero para trocar de dama. A por B3, C por B3 e dama D4. Torre de F para E1. E aqui, pessoal, um lance bem interessante, nós temos aí esse cavalo aqui ameaçado, torre C3, mais ameaça na peça aí, que agora está com 2 defesas e 3 ataques. Então a peça está tecnicamente perdida aí, né? Veio o cavalo F2, Carlsen troca as damas, bispo D8, e agora a gente vai observar um domínio aqui das diagonais em torno do rei branco. Cavalo G4, torre retorna por H8, torre por D6. Bispo D3. Então, quer dizer, aqui a Kosteniuk deixou essa entrada. Vejam como o complexo de casas brancas e negras está fraco em torno do rei. Rei B2. Bispo C7. Torre D4. Aqui o Carlsen jogou bispo por F4. Peão de graça. Né? Não dá para criticar muito. O computador prefere bispo B6. Torre por B4. Torre cheque. Rei A3 e ganha a torre. Mas também, partida de blitz, ver uma tática mais profunda como essa é complicado com um peão de graça ali. Eu não sei a situação do tempo, mas... Bom, e agora vem uma entrada da Kosteniuk aqui no flanco rei, que na verdade vai fazer só com que esse cavalo fique mais perdido, digamos assim. Ó, aí o Carlsen entrega o bispo, mas
em troca de pegar o cavalo. Veio torre D8 com cheque, rei G7, e aqui a Kosteniuk abandonou. Então, pessoal, olha só. Nós temos aí uma rede de mate em cima do rei branco, certo? O cavalo está perdido e praticamente as brancas aqui vão jogar com peça a menos. Então aí uma bela vitória do Carlsen, eu vejo assim uma vitória bem mais, até por assim dizer, estratégica, porque ele jogou com muito mais plano, muito mais objetivo, certo? Ó, já desenvolveu tudo, pode até rocar se o medo for deixar o rei no centro, mas o tema dessa abertura em geral é deixar o rei no centro, né? Impede ali a entrada do bispo, simplifica quando. Aqui a gente está no lance 14, né? Então simplifica aqui, daí constrói o plano de ataque e vai pela coluna C, que aliás o objetivo primordial da siciliana é o contra-ataque pela coluna C, né? Então, torre C8, né? Exclama. E aí a Kosteniuk não teve muito o que fazer. Aqui foi assim algumas imprecisões de timing, né, que acabou permitindo com que a Kosteniuk mesma bloqueasse o plano, mas a situação não ficou boa para as brancas, né? As negras têm domínio estratégico e tático da partida, né? É sensacional. Partida muito bem conduzida. E esse cavalo aí vai para uma viagem sem volta. Bom, pessoal, então uma partida muito didática na minha visão. E só uma palavrinha final sobre a linha, né? Em que nós temos aqui o bispo G5 da Najdorf, E6, F4 e a linha dama C7. Bom, a linha dama C7 você vai ter esse problema do bispo por F6. Que, como vocês viram, é uma linha que não é simples, uma linha tensa. Ficam muitas vulnerabilidades no campo das negras, principalmente no flanco rei. O rei fica numa posição relativamente insegura. Não é uma abertura fácil. Não tem como sair, impedir essa linha aqui com alguma outra coisa. Mas o que dá para sugerir é o seguinte: estudar a linha clássica com bispo E7 e H6 em algum momento futuro, nos próximos 5 lances, em algum momento inserir o H6, porque a linha clássica também, a posicional, ela dá muita vantagem para as brancas. Outra questão é que ao invés do dama C7, entrar com o cavalo de BD7, que já freia um pouco esse plano de entregar o bispo para danificar a estrutura, e depois joga dama C7, mas aqui a gente acaba entrando no terreno do cavalo de BD7 propriamente dito, né? E também jogar, ao invés de jogar E6, jogar cavalo de BD7 direto, que é outro mundo também, vai para outras linhas, né? Dependendo do que a branca fizer, vai para posições bastante agudas também, certo? Então, assim, são linhas pesadas, com muita teoria, mas eu acho que quem estuda essas linhas desenvolve muito o cálculo e desenvolve também uma visão estratégica. Né? Voltando aqui para o lance 14, aqui ó, por exemplo, se a branca aceita a troca, vira uma partida eminentemente estratégica, né, de par de bispos e estrutura de peões. Então, a Najdorf não é apenas uma abertura assim para guerra aberta, ela é uma abertura que permite também você estudar os finais, a estratégia e melhorar muito o seu xadrez. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.